E o Graças resto? a Deus. A Ana aí. Oi, Ana, tudo bem? E o resto? João, Boa Luiz, noite. Natan. Boa noite, como é que vocês estão? Aí já começamos a gravar. E o resto do pessoal acho que não tá aí não. Só colocaram um pontinho aí e não estão na aula. Será? A Ana já foi embora lá. Pessoal, vamos, né? É bom vocês estarem aqui, mas Vou assim, colocar o óculos. ah, eu também, nossa, eu depois que parece que começou com essas aulas online, aí eu tô mais dependente ainda. De longe eu Nossa, enxergo, mas força muito as vistas, meu Deus. celular, computador e livro, nossa, eu não consigo. Pessoal, é assim, né? Quando o pessoal vai chegando, boa noite, né? Pelo menos desse início aí, né? Quem puder abrir a câmera para a gente matar a saudade seria interessante. Depois vocês podem fechar sem problema. Só queria no início mesmo. Mas continua, vamos ver se mais pessoas abram. E o resto, ó, o João. Ah lá, o Pedro abriu. Boa noite, Pedro. Vamos abrir a câmera para a gente matar a saudade. Seja bem-vinda, bem-vinda. Bem-vinda, Lineker. Aí, Pedrão, valeu. Vamos ver. Pessoal, quem está chegando agora, boa noite. A gente convidou todo mundo para abrir a câmera para a gente matar a saudade, né? Enquanto vocês abrem, né, só para a gente tirar uma dúvida, quando a gente estudou, às vezes vocês estão com uma dúvida e falam, mas história e tal. A gente estudou esse livro, vocês lembram, né? A gente esgotou ele, lembram? Sim. Tá. Esse livro aqui a gente não usa. Eu já entendo que vocês já sabem, já conhecem ele. E aí a gente vai trabalhar com alguns livros, eu vou até passar ele para vocês, né? Aí eu queria que alguém ou um de vocês abrisse um grupo de WhatsApp, que ficaria mais fácil para mim passar para vocês o material, passar as indicações dos livros, para a gente começar a trabalhar. E quem puder abrir o grupo, quem pode abrir? Quem colocaria o Acho que link? a Lineker abre. Você abre, Lineker? Aí você já me coloca lá no grupo, tá? Escutou, Lineker? Eu não sei se ela já entrou. Entrou, ela tá aqui, só que não abriu. Aí nós vamos. Existem inúmeros livros, né? Até eu comecei a separar a matéria de vocês para a gente começar a trabalhar. Existem vários livros, né? Tem aqueles clássicos, né? Aqueles que vocês estudaram no ensino médio, e tal. E existe uma infinidade de livros, né? A Ubra, por exemplo, a gente adota esse, né? Filosofia do Direito do Miguel Reale, tá? Curso de Direito Fundamental do Antônio. Aí tem vários livros, né? De filosofia, de manual. Esse aqui também é adotado, ó. Infinidade de livros, né? Mas o que eu preciso de vocês, né? Além de outros, né? De mitologia e tal. O que eu preciso de vocês, a gente vai adotar 2 livros. A gente vai trabalhar com ele durante todo o tempo. Lineker, boa noite. Não sei se você escutou a gente? Acabei de entrar, repete, por favor. A gente pediu para você abrir um grupo da turma. Aí você já me coloca no grupo. E aí você posta no chat aqui o link para todo mundo, durante a aula, entrar no grupo. Aí no final da aula eu vou disponibilizar lá o material para vocês. E aí nós vamos esgotar esses 2 livros, ó. Descomplicando a Filosofia e esse Manual de Filosofia. E aqui tem aulas práticas, né? Exercícios práticos, porque o que a gente precisa, né? Todo profissional do direito, isso é uma exigência, até o próprio CNJ obriga, né? E todo curso de direito, todo aluno de direito, para formar, ele tem que comprovar que fez filosofia do direito. E a filosofia do direito, ela não tem nada a ver com a filosofia. Nada a ver, assim. Não é uma filosofia, né? Como a gente estudou lá no ensino médio, que são aqueles livros clássicos, né? Aqueles clássicos, a gente estudou Platão, Sócrates e tal. Não, isso, né, coisas que você já sabe, vocês podem aprofundar. Aqui nós vamos trabalhar com umas coisas específicas, né? Eu já até coloquei ali no quadro. Por quê? Para que você tenha um bom curso, eu preciso de uma base. Primeira base que vocês tiverem, a gente fez, é a história do direito.
Com a história do direito, o que vocês perceberam, né? O que eu quis passar para vocês? Vocês entenderem que o direito ele é uma possibilidade. Cada época, cada momento, cada local, ele vai ter alguns mecanismos diferentes e maneiras, porque o direito ele busca criar um dever ser que aquela sociedade, naquela época, entende como correto. Então a gente estudou e viu que o direito ele é dinâmico e ao longo do tempo ele vai se adequando às necessidades daquela época. Por isso que a gente estudou, né? E ele faz parte da nossa cultura, cultura humana. Ok? Aí o que eu preciso de vocês? Vamos ver se dá dando para ver lá o quadro. O microfone para ir lá no quadro. O que eu preciso de vocês? Para a gente formar 3 pilares, tá? Pilares fundamentais do conhecimento jurídico. Isso vai formar a base do profissional, do aplicador do direito. São o seguinte, e aí a gente divide o curso em 3 momentos, que vai ser para AP1, AP2 e AS. 3 blocos essenciais. O primeiro bloco, vocês vão ter que ter uma competência de entender o conceito de justiça. Então, entender a justiça, essa ideia de direito, como a ideia de uma justiça como igualdade. É o direito à igualdade, que é a justiça comutativa. A gente vai trabalhar com isso. Durante as 7 aulas, até na AP1. Depois, nós, no segundo momento, né, no bloco 2 de desenvolvimento, a gente vai entender o conceito de direito. Entender o direito, né, no sentido dessa ideia de direito como justiça social, que seria a adequação. Como é que eu adequo isso na realidade? Isso no caso prático. E, finalmente, a interpretação do direito. É compreender a justiça como segurança, paz jurídica. Entender o direito como paz. E nisso tudo nós vamos compreender as tensões que existem dentro disso, e, ao mesmo tempo, entender essa relação de ser e dever ser. É isso. É isso que eu preciso. E com isso, né, tentando a cada aula quebrar a cabeça de vocês, para que eu possa construir esses 3 pilares essenciais da formação acadêmica de vocês, porque vocês não vão ter uma base líquida, né, uma base que vai se tremer. Não, eu preciso o curso de direito, né, que vocês vão construir na UBRA, ele tenha bases fortes. Para isso, eu preciso criar, né, dentro da cabeça de vocês, esses 3 pilares essenciais para a compreensão, para a ideia, para o conceito, para que vocês, de fato, possam exercer. Existe uma infinidade de livros, né? Como eu trabalho há muito tempo com filosofia do direito, eu utilizo esses 2. Que é possível, dá para nós trabalharmos com ele, só que, para que de fato eu consiga construir 3 pilares sólidos, eu preciso da participação de vocês. Então, a cada momento, a gente vai ter exercício, inclusive eu já postei um, para a gente possa construir isso. Tá? É fácil? Não é fácil. Vai ter que ter momentos de vocês estudarem, construírem, mas vocês vão colher frutos disso. Tá? Colher frutos. Então, né, e que vocês possam ler. Bastante também. Deixa eu colocar o fone, ok? Isso aqui é só para vocês compreenderem quais seriam, né, o que eu quero, o que a gente busca e a necessidade que nós temos para que vocês, de fato, tem uma base segura, solidificada, porque aí sim, vocês vão construir o seu curso de Direito, vocês vão construir finalmente. Beleza, me coloca já no grupo, você já me colocou no grupo? Aí depois, no final da aula, que todo mundo entrar, né, eu já consigo. Tá, beleza, então, eu vou entrar lá. Então, vamos lá, né, não sei, o pessoal já entrou lá no roteiro de aprendizado? Eu vou passar ele aqui, rapidinho. Vou aqui compartilhar uma tela. Então, vocês entenderam, né? Esses 3 objetivos aqui. Então, é bom vocês anotarem isso para saber. Falou, em AP1 eu tenho que saber isso no final. Se eu não souber, você tem que falar, professor, né? Não estou chegando a esse
ponto aí que o senhor queria. Então, por isso que é interessante vocês terem isso na cabeça, para que vocês possam, né, no final, entenderem, tá, o que eu quero, o que eu busco. Então, nesse primeiro momento, a gente vai pensar nisso, esse conceito de justiça como igualdade, que é a justiça comutativa. Esse é o primeiro, entender isso. Então, lá no nosso bloco, né, lá no nosso roteiro, o que vocês podem perceber? Né? A gente colocou lá, a ementa, bloco introdutório, ele tem o calendário acadêmico, o link, né, aqui está calendário acadêmico, mas esse link aqui é do manual do aluno, vou corrigir. E aqui as aulas ao vivo, né? Então, às vezes você está lá, toda a minha aula é o mesmo link, eu não mudo. Então, toda aula é o mesmo link, basta clicar nesse primeiro. Aí eu abro o primeiro bloco, que é o bloco 1, desenvolvimento, e ele vai terminar, são 7 aulas, que é essa primeira questão. Tá? E aqui explicando ele, né? Explicando o que eu quero, mas é essa ideia que eu coloquei de vocês. E aí, todo bloco, né, toda aula, eu vou colocar ela de forma aqui específica, o que a gente vai trabalhar, e eu vou colocar para vocês especificamente, tá? Quando eu tiver um slide para colocar, não vai ser sempre que eu vou colocar um slide, vou colocar aqui o link da aula e uma atividade, que é importantíssimo. Essas atividades que nós iremos trabalhar, elas estão nos livros, no material que eu vou disponibilizar para vocês. Aqui está a primeira atividade, ok? E aí, para que a gente possa ser, de fato, né, produtivo, está aqui, ó. Você lê um trecho de um livro e aqui embaixo, né, está a questão. Afinal, é possível responder a pergunta o que é filosofia? Sim, não, por quê e o que são aporias? Essa é a pergunta. Eu pedi aqui, né, você fazer ela manuscrita no seu caderno, ok? E aí é só vocês lerem. O que eu quero propor para vocês, né, dentro desse apanhado, seria o seguinte: eu já fiz isso em filosofia e deu muito certo. Em algumas aulas, nós vamos inverter. Então, por isso que vocês têm atenção, e é importante ter o grupo de WhatsApp por isso. Como que a gente vai inverter? Às 7 horas, eu não vou começar com a aula ao vivo. Vocês vão dar 7 às 8 para vocês fazerem a tarefa. Eu começo a aula às 8. Aí vocês fizeram a tarefa, nós vamos discutir esse assunto. Entenderam a metodologia? Entenderam? Entendeu, Ana? Entendeu, Larissa? Tá? Então, em alguns momentos, a gente vai fazer ela invertida. Eu vou colocar lá, ó, atividade, das 7 às 8. Vocês façam de maneira individual. Quer copiar do colega? Copie, não tem problema. Mas, né, a minha intenção é que vocês leiam aquilo lá, né? Ou não consiga fazer. 8 horas eu entro, a gente já discute isso. A gente já entra discutindo. Fala, olha, essa resposta é isso, tal. Por quê? Lá na prova, pode ser que eu vou cobrar na prova essas perguntas que eu já estou colocando. Aí você respondeu certo, não respondeu? Porque às vezes a gente vai corrigir ali, mas não, né, muita coisa não vai dar certo. Aqui na aula, não. A gente vai discutir essa resposta. É filosofia. Vai discutir a ideia. E cada um, se você olhar uma resposta de filosofia, gente, ela não é igual. Uma resposta de filosofia de direito, ela não é e não pode ser igual. Ninguém vai fazer uma resposta igual. E vocês não precisam, por exemplo, que o filosofia do direito, o que ela busca? É que você passa a ser o filósofo, você passa a desenvolver a ideia. Então você não vai copiar o que Miguel Reale falou, você não vai copiar o que Platão falou. Não, você vai lançar a sua ideia. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo da filosofia de direito, entendeu? É essa reflexão, essa questão crítica, né? E a boa aula de direito, inclusive, de filosofia do direito, se você souber, como que você sabe, né? Estou falando para Larissa e para a Ana, porque elas estão com a janela aberta. Larissa e Ana, como é que você sabe que a aula de filosofia foi boa? É aquela aula que você sai dela falando assim, nossa, eu estou muito confuso. Parece que eu não aprendi nada. É o que eu ia perguntar agora. A aula de filosofia você tem que sair com dúvida. Se cada interpretação, digamos, seja uma coisa certa, como que tem uma resposta para cada coisa? Aí depende. Tudo não está certo, digamos assim? Não todo mundo está certo. Não todo mundo está certo. Você vai ter que defender a sua ideia, construir a sua ideia. Depende da sua argumentação. Nem sempre ela vai estar, né? Mas às vezes complexo demais. É muito complexo, é filosofia. É filosofia. E depois, Ana, no dia a dia, você não vai ter que defender sua ideia para o juiz?
Ou como juiz, você não vai ter que defender a sua ideia na sentença? É complexo. Mas ela é importante. Por que que ela é importante? Vamos pensar por que que ela é importante. Não, Só sem ela a que... gente não tinha chegado aqui até hoje. Vamos lembrar. Vou pro 4. Isso aqui eu posso apagar? Tem alguém que chegou depois e não viu? Todo mundo viu? Mas tá gravado, né? Posso apagar? Pode. Vou apagar aqui só para vocês entenderem. Aí você vai entender por que eu preciso dessas três ideias aqui, ó, esse conceito de justiça, esse conceito de direito. Por que eu preciso, né? Porque no dia a dia a gente vai ter que aplicar a justiça comutativa. No dia a dia nós vamos ter que fazer adequações. Só que o direito, ele tem que chegar no final. Toda lide não tem que ter o trânsito julgado, Ana? Isso é o quê? Segurança jurídica. Eu tenho que ter segurança jurídica, eu tenho que ter paz jurídica. Então, nem sempre no arranjo de uma adequação, de uma decisão, ela é o justo, o igualitário. Mas é aquela que foi possível, porque eu tenho que trazer paz jurídica. Nem que seja por causa do devido processo legal. Mas isso está longe de chegar, eu só estou te explicando. Mas por quê? Por causa disso, ó. O que eu preciso com esses três pilares que vocês aprendam? O direito não é fato, valor e norma? Ele não é? Não é um fato? Sim. É uma norma? Sim, mas ele é um valor. Da onde que eu tiro o valor? O valor é a axiologia, o valor é a ideia. Esse valor aqui é que cada um de vocês vão ter um valor diferente. Ele não é igual. Vai depender da sua criação, de quem você é, da sua religião, da maneira que como você foi criado, uma ideia. Isso é valores axiológicos. Eu tenho várias proposições. Esse é o valor, esse aqui vem da filosofia, da axiologia, de soma de valores. O fato não muda, ele aconteceu. A norma, ela é fixa. O que muda é a interpretação que eu vou fazer. Como que eu interpreto? No valor que eu coloco no fato, no valor que eu coloco na norma. E ele vai mudar. E é isso que eu preciso. Esses três pilares que a gente vai construir na formação acadêmica de vocês é para que seja possível que vocês, quando forem interpretar e aplicar uma norma ao caso concreto, possa ter a retórica, a argumentação necessária para defender o seu valor. Ou se você lê um processo, eu tenho o autor e o réu. O autor e o réu vão dar o mesmo valor ao fato? Sim ou não? Não, cada um vai defender o seu, cada um vai defender a sua maneira. Então é isso que a gente precisa, é isso que nós vamos construir, tá? Aí, o que a gente faz? Né? Vou até colocar aqui. Então, a partir de hoje, né, além dessa tarefa que eu lancei para vocês, né, eu quero que vocês leiam o primeiro capítulo do Manual de Filosofia do Direito, que eu vou colocar lá para vocês lerem, do Risato Nunes. Ele é pequenininho, são 3 folhas só, é pequeno, mas eu quero que vocês leiam, tá? Eu vou disponibilizar isso para vocês para a próxima aula. E a outra coisa, eu quero que vocês comecem a assistir aquela minissérie Justiça. Vocês já assistiram? Que minissérie é essa? Eu vou compartilhar para vocês. É extensa ela? Na verdade, eu preciso que vocês assistam 4 capítulos só. Próxima aula. Mas eu não desconheço um aluno que assistiu. Você sabe se a gente consegue ela em alguma outra plataforma? Peraí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu abrir. Pirataria. Não. É R$ 9,90 o Globopay, mas você tem direito de 30 dias de graça. Entendeu? A maioria dos alunos assiste em 30 dias. 30 dias de graça e assiste.
Existe ele descrito, mas é esse aqui. Para as próximas aulas, você já assiste o primeiro. O que eu preciso é que vocês vejam esses 3 casos. Ó. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Episódio. Depois aí vai por conta de vocês. Porque aí é o caso, é o fato que a gente vai usar. Sempre a mesma ideia. No primeiro, né, tem um assassinato brutal do namorado, né? O namorado mata uma menina na frente da mãe e a mãe quer vingar. Então são casos emblemáticos que a gente vai aplicar muito esse valor de justiça. Tá? A condenação nossa, é maravilhoso. O segundo, né? A Fátima, a vida dela é destruída pelo vizinho que coloca droga na casa dela por causa da morte de um cachorro. A terceira episódio, né? Nós temos 2 amigas e uma é presa porque é preta, é negra. E a outra é branca. As 2 estavam com droga, uma é presa, a outra não. E o quarto, o marido é preso porque satisfaz o desejo da esposa de cometer eutanásia. E aí eu quero que vocês tenham casos em mente, porque são os casos que vão ser base, porque não tem como a gente entender justiça, não entender valor, não entender essas adequações que a gente precisa se a gente não tem um caso prático. Então nós vamos ter 4 casos práticos. E possivelmente, né, em algum outro exercício, tá, vocês vão poder falar. Fala aí, Tânia. Leonardo, apertei sem querer. Eu tava vendo que tava marcando aí os trem no Google Pay e apertei sem querer. Ah, beleza. Mas eu vou colocar lá no grupo. Tá bom. Vou colocar lá no grupo lá de vocês, tá? Mas assim, eu não conheço ninguém que não assiste e não fica encantado e depois, entendeu? Alguém tem Google Pay aí, faz a boa aí, ó. Compartilha a conta. Eu também não tenho, mas minha irmã tem. Eu vou pegar com ela. Mas os primeiros 30 dias é de graça, gente. Então pronto, é esse mês que nós queremos. Então, 30 aí dias... faz a assinatura e cancela de novo. 30 dias é de graça, lá já fala, né? Mas, professor, assim, boa noite a todos. Deixa eu te perguntar, aquele material que tá lá, alguns slides que o senhor já postou no seu campo lá, aquele material será usado em aula ou não? Sim, quando eu coloco lá, sim, a gente vai usar hoje. É que eu tô passando ainda algumas questões. Tá. Não, é porque eu cheguei agora, então eu não peguei como é que vai funcionar aquele exercício que o senhor já disponibilizou e tudo mais. Não, é um exercício que a gente vai fazer, né? Peraí, deixa eu só... Eu já coloquei o material lá para vocês, tá? Lá no grupo. Então, aquele material de 42 páginas é para essa aula ou não? Já vai conseguir algumas? Não, nada, lá não tem esse material não, hein? Tem uns slides. Eu até abri aqui para conferir. São slides, né? São slides. Isso. Slides, sim. Mas assim, o importante não são os slides. O importante é vocês utilizarem lá os 2 livros, tá? Os slides não é importante. O importante são os livros, né? Que eu até já coloquei lá para vocês. Então, o que eu quero para a próxima aula, né? Além de vocês fazerem essa atividade, mas assim, eu gostaria que vocês fizessem sempre atividade no dia. São atividades pequenas, dá para fazer. Mas para a próxima aula, se possível, assistir o primeiro episódio do Justiça, excelente. E vocês lessem o primeiro capítulo desse aqui, ó. Manual de Filosofia do Direito. São 3 páginas só. O meu está escrito, né? Porque eu não dou conta de ler sem escrever. Mas é 1, 2, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3 folhas, ok? E aí aqui tem um exercício de fixação, né? Se fizer o exercício seria ótimo, tá? Que é o que eu passei para vocês já lá. Esse material o senhor vai disponibilizar para nós no grupo lá, professor, que montou do Ética e Filosofia ou não? Que a gente tem que baixar em PDF? Já está lá.
Ah, já está? Ah, não, que eu não entrei lá. Eu já vou entrar no grupo, então. Aí quem entrou depois pede para o pessoal repostar, tá? Repostar. Então, o que eu preciso de vocês? Porque aí vai ser uma aula mais prática, uma aula mais e mais possível de vocês compreenderem, né? Principalmente se a gente tem como fundamento um fato, né? Toda vez do direito que eu tenho um fato, que a gente vai ter um caso, né? Então, a gente sempre vai colocar. Mas como que a gente vai aplicar o caso, professor? Assim, gente, ó. A gente vai aplicar o valor, ok? A norma, lá mesmo fala a norma, mas ela não é tão importante. Mas nós temos o fato. O fato vão ser esses 4 casos aí, desses 4 personagens da Ministério da Justiça. E aí, o que nós vamos colocar nele? O que nós vamos aprender a colocar? O que, gente? O valor. O valor. Que é essa questão da filosofia. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Professor, é do Não. 1 ao 4 que o senhor quer que veja? 1 ao 4, né? 1 ao 4 é porque são os 4 casos. Tá, beleza. Mas Obrigado. assim, você vai querer assistir tudo, né? Para ver. Mas 1 ao 4 é que conta. Primeiro, né? Os 4 casos. Tá? Os 4 casos. E aí vocês vão ver que cada um vai ter uma interpretação, um modo diferente de cada um deles. Ok? Mas é tranquilo, né? A gente acompanhar, né, a leitura dos livros, as atividades que tem nos livros, eles são muito interessantes e dá para a gente trabalhar bem porque é uma prática, né? E aí a gente vai tentar esgotar esses 2 livros até o final do curso, se Deus quiser a gente consegue. A gente sempre tem conseguido. Só que eu queria que vocês ficarem atentos, né? A partir das próximas aulas, algumas aulas, elas vão ser salas de aulas invertidas. Em vez de eu dar aula primeiro, o exercício depois, vocês vão 7 horas, das 7 às 8, fazer a atividade e a gente começa a aula ao vivo às 8. Por quê? Porque você fez a atividade, nós vamos discutir ela. Entenderam? Então ficar esperto. Mas eu vou colocando lá. Possivelmente já ou na próxima semana ou na outra já vai ser assim. Das 7 às 8 fazer atividade e depois das 8 a gente faz aula ao vivo. Ok? Porque é uma fixação e às vezes, né, o dia a dia, o corre do dia a dia nos atropela demais. E às vezes a gente não tem tempo mesmo de fazer atividade. Ok? Então desse jeito você vai fazer atividade que ela é possível e depois aí a gente só trabalha com ela, ok? Vamos lá. E todas as atividades estão nos 2 livros aí. Fala, Linker. O link das aulas vai ser fixo? Sempre é o mesmo, né? Quando antes de você chegar, até eu tinha compartilhado o aula. Lá no aula, no bloco introdutório, tem link das aulas ao vivo. Sempre vai ser o mesmo. Sempre. A gente nunca muda. Ah, tá ok, então. Compartilhando aqui uma tela. Então, pessoal, quando a gente fala de filosofia, né, filosofia do direito, lógico, né, tem a filosofia clássica, né, que é aquela que a gente viu no ensino médio, a gente trabalhou com ela, colocou, então a gente sempre tem. E como eu falei para vocês lá na história do direito, né, quando a gente utilizou esse livro, a gente viu que nós, ocidentais, nós temos 3 tripés, né? E a gente estava trabalhando sobre isso. 3 tripés. Quais são esses? A filosofia grega, o direito romano e o cristianismo. São os 3 tripés que formam a personalidade de nós ocidentais. Então, a filosofia ela está em tudo, ela está em filmes, ela está na cultura pop, a maioria filmes, livros que a gente lê, todos têm sempre alguma coisa ligada a alguma história, alguma mitologia ou algum conto grego, né? Por essa concepção. E a gente tem que sempre pensar, né, na questão do pensamento e a gente coloca. Esse aqui é o motivo pelo qual a gente vai fazer essas salas invertidas, né?
Porque eu falando, vocês vendo, né, o nível de conhecimento que a gente aprende, ele é menor. Então, quando a gente inverte isso, né, e coloca um trabalho e depois o professor vem e discute com vocês, eu vou passar aí de 50%, que é o que a aula de hoje a gente está vendo, né, tudo que eu vou falar e colocar, vocês só conseguem captar e gravar 50%, para 70% e 80%. Então, é melhor a gente conseguir, né, aproveitar nosso tempo com 70, 80 do que 50. Concordam, né? Então, essa metodologia da gente inverter isso, ela facilita e ajuda que a gente possa aí, aproveitar o nosso tempo, tá? Então, o objetivo nosso aqui nesse momento é a gente entender que a filosofia, né, que a gente coloca, que a gente vai analisar, não é uma nova, né? Simplesmente a filosofia observando o direito. É o que a gente está tentando observar. A gente vai desconstruir ideias, né? Desconstruir a percepção do dogmatismo, as questões, né? Entender por que o dever ser é tão longe, né? Por que a gente não gosta de lei, por que a gente não valoriza as questões, né? Então, por que há tanta dicotomia, né? Que a gente olha. Então, a gente começar o quê? Desconstruir algumas ideias, desconstruir alguns padrões e a gente colocar dúvidas, né? Por que o STF fez isso? Por que que houve essa decisão? Por que isso acontece? Por que a Constituição não é aplicada? Por que as pessoas, né, o brasileiro não aceita a lei, por exemplo? Então, são desconstruções do próprio sistema que vai formar o caráter e, principalmente, formar nós como aluno e como futuros profissionais aplicadores de direito. Então, esse vídeo aqui é interessante, depois vocês assistam, né, não precisa a gente colocar. E aí a gente colocar, né, sobre o pensamento filosófico, né, que é justamente essa ideia. E quando a gente coloca esse pensamento filosófico, eu quero despertar em vocês, criando esses 3 pilares aí da formação acadêmica de vocês, é que vocês possam, né, filosofar, que vocês possam criar ideias, que vocês desenvolvam cada um de vocês essa ideia e não sejam apenas replicadores, né? Porque o grande problema é que hoje em dia, né, isso já tem algum tempo, que mesmo na rede social, a gente pode ser um pensador de rede social. Só que se a gente olhar para a rede social, né, e tenho certeza que vocês concordam comigo, a maioria das pessoas, ele simplesmente recebe uma coisa, acha bonitinha, nem reflete sobre a ideia, sobre o que está falando, e simplesmente faz o quê? Compartilha. Ele não cria ideia. A grande maioria das pessoas, ela não cria ideia, ela não pensa, ela não sabe nem o que está fazendo. Simplesmente você manda alguma coisa, ela pega e, né, replica aquilo ali sem pensar. Então, é desenvolver esse pensamento. A filosofia, claro, ela nasce, né, na Grécia, principalmente ali nessa região da Jônia, né, que essa concepção desse nascimento da filosofia tem toda uma ideia, né? Os gregos entendiam que eles eram o centro do mundo e eles desenvolvem isso passado para todo o globo, né? E aí o nascimento da filosofia, na verdade o início da filosofia é a dúvida que eu tenho contra a própria natureza, a dúvida que eu tenho contra aquilo que eu desconheço, então é duvidar de tudo para que eu possa aprender. Então o nascimento da filosofia é a mesma coisa. E no direito é isso mesmo, né? Hoje a filosofia ela voltou para dentro de nós mesmos, né? A filosofia ela está em auge, né? Os grandes filósofos como Leandro Carnal, entre outros, né? Hoje eles estão na mídia, são pops, porque as pessoas estão tão assim perdidas, né? Que elas se agarram, né, a filósofos aí para que ela possa ela mesma se descobrir e se conhecer. Quanto à filosofia do direito, é a gente começar não só a duvidar, mas a gente começar a pensar qual que é o problema, né? Por que o ECA não funciona, Estatuto da Criança e Adolescente? Será que é o que as pessoas falam na rua, né? Que as leis não funcionam? O problema nosso no Brasil é a lei? Será que se eu aumentar a pena, aplicar a pena de morte vai resolver? Aí se eu olhar, por exemplo, para a população carcerária, né? Mais de 70% da população carcerária é negra e pobre. E aí a gente olhar, mas uai, a população nossa, 70% é negra e pobre? Por que isso acontece, né? Então, só negro e pobre que comete crime, na sua grande maioria?
rico não comete crime, branco não comete crime, né? Uma loirinho, um loirinho dos olhos verdes, né? Cabelo, né? Não comete crime? Então, são perguntas, né? E nisso, né? Essa minissérie Justiça, ela vai nos ajudar nessa construção e desconstrução do próprio sistema que nós vamos entrar, que é o sistema do judiciário, né? E a aplicação do direito. Então, a filosofia é nisso, é duvidar, né? E aí nós temos toda uma trajetória, né? Dos povos gregos, né, que naquela época também duvidava, né? Sócrates mesmo, ele morreu, né, em razão dessas dúvidas, desses apontamentos que se coloca, e os povos antigos também faziam. Eles, desde então, eles tinham como esperança, o que se colocaria, a busca da felicidade. Mas essa busca da felicidade não é uma busca da felicidade como a gente pensa hoje, um prazer simples, né, carnal, não. É o prazer da felicidade no sentido de você o quê? De um autoconhecimento, você se conhecer. Mas e para que isso serve para o direito? Para a gente saber os limites, né? Qual que é o meu limite, né? Quem eu sou, né? Então, se eu souber meus limites, vai ser fácil de eu ser um aplicador de direito. Até onde eu posso ir, como eu posso fazer, quem eu sou, né? Quais são os meus problemas, e analisar o caso, olhar essas questões, né? E nem sempre é possível, né? Então, ali, antes, né, tinha análise, né, da filosofia da cosmologia, que era o estudo dos cosmos, né, que existe até hoje, mas eles se debruçavam em entender isso. Tá? A ontologia, que era a relação, né, com o outro e com o mundo, né, por isso que o Sócrates, por exemplo, ele saía na cidade a duvidar, a colocar, né, perguntava, ele não falava nada, ele só ficava questionando por que isso, por que aquilo, né? E nisso, né, buscava o quê? O autoconhecimento, né? A ontologia, o conhecer a si mesmo, conhecer eu, conhecer as minhas fraquezas, saber o que eu sou, saber o que eu posso, né? Dentro dessa relação. Se eu sei quem eu sei, eu vou saber a minha relação que eu tenho com o outro e com o mundo, né? E isso é importantíssimo, inclusive dentro do direito, né? A busca da verdade, né? Esse ideal de verdade, né? Que a gente olha, por exemplo, lá da ilusão que nós temos. Hoje isso ela é muito evidente, né? Se a gente olhar aí, por exemplo, as questões das fake news, né? Que tanto corre, grupos de WhatsApp, coloca, nós mesmos vemos, então a gente não sabe. Quem está falando a verdade? Estou falando aqui, eu não sou de nada. Quem fala a verdade? O STF ou o Bolsonaro? Né? Quem é que está vendo luz e quem está vendo sombra? Entenderam? E aí a filosofia ela entra nisso, né? Da gente se perguntar quem está correto, né? Quem pode, né? Porque no mito da caverna, vocês lembram, né? Pode ser também. No mito da caverna, como é que vocês lembram? Quem lembra do mito da caverna? Quem lembra? Lembra, Ana? Quer explicar? Quando você vai aproximando da saída da caverna, o conhecimento, a escuridão. Mas assim, imagina você tá no lugar fechado ali, né? Ali dentro. Que seria... Eu acho que o mito da caverna queria dizer que ficar na escuridão era algo bom, sendo que não. O bom é se você sair lá pra fora e ver o que é realmente conhecimento. Eu acho que mas o mito da caverna é Matrix, né? Quem assistiu Matrix sabe, né? Os dois comprimidos. Você quer sair fora de Matrix ou não? É isso, né? Matrix é o mito da caverna. Mas o mito da caverna hoje é o WhatsApp, grupo de WhatsApp. Imagina o seguinte, os grupos de WhatsApp, eu não estou falando, eu acredito piamente naquilo que você coloca. E alguém chega para você e fala, olha, isso aqui é mentira. E prova para você que tudo aquilo que você acreditou era sombras, era ilusão, não era verdade. No mito da caverna, aquela pessoa que descobre a verdade, o que ela faz? Ela mata quem contou para ela. E ela volta para a caverna, porque a caverna é mais confortável. E a mesma coisa, por exemplo, se eu chego para uma pessoa que é bolsonarista e tento provar para ela que ela está errada e falo mal do Bolsonaro, por exemplo, para ela, o que ela faz? Ela dá até tremelique. Ela começa a pular, mas o Lula é ladrão, não sei o quê. Eu não estou falando de Lula, né? Tô falando pai todinho. E a mesma coisa ao contrário. Se eu chegar para uma pessoa que é do Lula, aí se eu chegar para ele e falar, mas o Lula roubou, o Lula fez isso e provo isso para ele, o que ele faz? Ele desespera, fica louco
e ele vai me atacar, falar que o Bolsonaro é isso, ele é um genocida, ele é isso. Entenderam? Então, os dois grupos têm a visão cativa lá dentro deles, e eles se sentem confortáveis, porque isso dá um conforto a ele, né? E o direito é justamente isso. Às vezes, nós estamos inerentes à luz e nós temos que Professor? buscar a verdade. Pode falar, Diego. Então, mas o senhor não acha que essa questão dessa autodefesa que a humanidade ela vem desenvolvendo com o passar do tempo é uma coisa que cada dia que passa está ficando mais sensível ao ser humano? Por que que eu falo isso? Quando eu era moleque de escola, coisa e tal, eu acho que, por exemplo, a minha geração tinha um psicológico um pouco mais forte. Hoje, por exemplo, eu olho a humanidade, por exemplo, algo assim que não há questionamento, por exemplo, que é a questão de você ser homem ou mulher, biologicamente. Não há o que discutir quanto a isso. Mas hoje o ser humano está desenvolvendo uma fragilidade, um psicológico tão frágil, tão pequeno, por assim dizer, que hoje ele não está conseguindo nem se identificar como, peraí, eu posso ser homossexual, mas independente disso, eu não vou deixar de ser homem e vice-versa. Então, essa fragilidade que está constantemente e só faz piorar, porque hoje em dia, por exemplo, as crianças, elas, cada dia que passa, elas estão mais sensíveis, elas têm mais medo de assumir responsabilidades, sabe? Então, não é uma coisa que já... Não, mas assim, isso é muito relativo, né? Isso aí, Diego, eu acho que não tem extremos. Eu gosto, né? O que você disse, você já assistiu aquela minissérie Cobra Kai? Não cheguei a ver Cobra Kai, não, mas eu lembro dos filmes, tudo a história. Então, beleza, se você assistir Cobra Kai, você vai entender isso que você está falando, né? São dois mundos diferentes, tá? Do Cobra Kai. E você começar a assistir, você vai chegar no final, né? Já lá no terceiro episódio, que aí você vai entender. São mudanças, né? Mas isso aqui sempre teve. Desde a Grécia Antiga, né? A sociedade, ela muda, ela se coloca. Mas o que você tem que entender, Diego, que essa questão de grupos, de pessoas, isso depende de cada um. Por exemplo, eu tenho um filho de 11 anos, ele é autodidata, muito responsável. Nunca cheguei para ele e falei assim, nossa, João Pedro, faz uma tarefa. Eu nunca tive esse prazer. Ele acaba da aula, intervalo de uma, ele já faz. Ele se cobra exageradamente dele. Eu tenho que chegar para ele, calma, entendeu? Isso é de cada pessoa. Isso é de cada pessoa. Entendeu? Ele não é um cara frágil, muito pelo contrário. Ele é goleiro, tem 11 anos, joga bola. Hoje ele joga pro Goiás, né, no sub-11 do Goiás. Esses dias ele quebrou o dedo, continuou jogando. No outro dia eu levei no médico, porque o dedo dele estava roxo. Aí fizeram a faixa e falaram, você vai ter que ficar uns dias sem. Aí ele continua jogando, mas assim, só com os pés e com o dedo quebrado. Então, assim, isso não... Às vezes eu vou ter ser humanos mais frágeis. Às vezes eu vou ter ser humanos mais, vai depender de cada um. Só que qual que é o nosso papel? Quanto jurista, tá? Como é que é essa questão? Como que é a questão que nós temos que fazer, né? Por exemplo, nós temos que aprender respeitar o próximo, se conhecer, respeitar o próximo, e você tem que ter a obrigação de fazer com que essa pessoa seja ouvida. Isso a gente vai trabalhar no segundo momento ali que a gente vai falar, que é a questão da adequação. A gente vai trabalhar com isso. A gente tem que... o exercício, né, democrático, né, da filosofia do direito é dar voz às minorias. Agora, é lógico, ninguém consegue, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Esse dia eu estava assistindo uma palestra. É difícil, por exemplo, igual eu estava falando, né, os negros, do sofrimento. Eu não sou negro. Eu não tenho a negritude, eu sou branco, eu não tenho como explicar o que é ser negro porque eu não vivi. Então, como é que eu vou diminuir a dor dele? Eu nunca senti. Eu nunca fui diminuído nesse sentido. Então, é fácil, né, falar de quem é branco para você colocar, entendeu? É nesse sentido que eu estou colocando. Isso em todos. A mesma coisa, o homossexual, o assexual, o que ele for, ele tem direito de ser o que ele quiser. Do jeito que, se ele quiser ser sensível, ele seja, porque quem vai sofrer é ele. Ou ele não, ou às vezes ele é mais forte que nós. Então, isso é uma concepção
é complicado, isso é uma evolução da própria sociedade, só que isso é cíclico. Se você olhar, estudar a história da humanidade, como a gente estudou, né, sobre isso, a gente vai ver que lá na Roma Antiga, por exemplo, se a gente assistir Espartacus, por exemplo, você vai ver que os espartacos, aqueles fortão, tinha uns que gostavam de homem, tinha outros que gostavam de mulher, e nem por isso eles deixavam de lutar. Eles continuavam. Um namorava homem, outro namorava mulher, entendeu? Outros tinha várias mulheres, um tinha um só. E, cara, entendeu? Isso na Grécia Antiga era normal. Na Índia até hoje, o terceiro sexo, por exemplo. Então, você entendeu? Questão de ser mais forte, menos forte, é difícil. A gente tem que fazer o nosso e pensar. Agora, o que a gente tem que fazer é defender do próximo. Fala, Arthur. Não, você falou um negócio muito interessante aí, que é o respeito. A gente vive no século XXI, né, o século da informação, e a gente vê tanta desinformação, tanto desrespeito, nesse momento político que a gente vive agora. Você tem um lado, né, um lado extremo, que está no poder, que é o Bolsonaro, e você tem as pessoas que são contra o governo, e para quem está no governo é todo mundo comunista, você é burro. Vamos supor, o Leonardo é contra o governo. Então o Leonardo é comunista, o Leonardo ele é esquerdista. Então, assim, o negócio é o respeito, cara. Mano, se ele é homem e quer gostar de homem, o problema é dele. Ninguém tem nada a ver. Você entendeu? Assim, e muita gente usa essa ignorância como uma casca, porque a pessoa não tem argumento para sustentar aquilo que ela tá falando e parte para ignorância, diminuindo por causa de cor, né, por ser gay, essas coisas assim. Então tem que ter respeito, cara. Tem que respeitar outra pessoa independente, qualquer coisa. Agora sim, uma coisa que eu acho que vai acontecer muito, né? Assim, eu acho que isso é cíclico. Se a gente for, quando eu até quando a gente estudou história do direito, se vocês lembrar dos vídeos, um dos slides que eu montei para vocês foi um com umas fotos que eu tirei lá no museu do homem, que consta a história do homem. E não sei se vocês lembram, né? A maioria da história do homem, quem tomava o poder, quem era o poder, eram as mulheres. A mulher tinha um poder, né? Era os grupos, né? As famílias era a mulher. E eu vou te falar uma coisa: quem está ficando frágil nessa história hoje é o homem. As mulheres estão ficando cada dia mais fortes. Agora, os meninos mais novos, eles vão começar a penar, porque eles que vão ser mais fragilizados. Por quê? Porque a mulher ela já está mais adaptada. Por exemplo, duas mulheres andam uma com a mão da outra. E nem por isso ela gosta de mulher. Elas acham que normal, entendeu? Assim, elas estão muito mais evoluídas, elas estão dominando tudo, elas estão costando. Então, assim, provavelmente em pouco tempo nós vamos voltar ao que a gente era antes. As mulheres tomar o poder, né, assim, nosso, e eu acho que a gente vai melhorar bastante, tá? Agora, isso eu sinto isso de verdade, que cada dia mais os homens estão mais frágeis e as mulheres mais fortes. Tá? É igual o Arthur, ele falou aí, professor, a questão do respeito, né? Sim. O que eu vejo hoje que facilita demais o desrespeito? A tal da internet. Porque antigamente, né, professor, por exemplo, se eu fosse discordar do senhor, eu teria que estar tete a tete com o senhor e conversar tete a tete. Era a mesma coisa, Diego. Só que antigamente era na praça. Então, é porque o que acontece? Hoje, por exemplo, vamos supor, eu posso desrespeitar qualquer um aqui. Vamos supor, o Arthur postou alguma coisa lá que eu não gostei, eu vou lá e desrespeito. Eu tenho a minha proteção, porque eu estou atrás de uma tela de um computador, ele não vai poder me agredir. Se ele falar alguma coisa que eu não gosto, eu vou estar ali, ninguém vai ver. Então, acaba que a internet, ela te traz essa proteção, então você vira doutor, você vira entendido e por aí não é proteção. Também, né? Eu vou até chegar lá, nós vamos chegar nessa... Espera um pouquinho, agora mesmo eu vou chegar nessa pseudo-proteção, você vai entender isso aqui. Foi bom você tocar nisso, porque é uma parte só que você fez um spoiler da aula de hoje. Vamos continuar aqui, a gente volta. O seu ainda está de pé, Leonardo? Apogeno, como é que era o nome? Eu tô... acabar essa pandemia para me voltar, né? Mas tá podendo ainda? Tá nada. Não tô, porque não tá parado, porque não tá tendo jeito a gente ir nas escolas, né? Por isso, mas a gente vai voltar, se Deus quiser. Aí eu tenho o teocentrismo, né? Que era a questão de você colocar, né, Deus como principal, centrismos, né? Depois nós temos os patrícios, né?
também como Santo Agostinho, questão da educação, aí que surgiu as primeiras faculdades, né? Toda essa ideia. A gente vai trabalhar com Santo Tomé, Santo Agostinho também. Os pensamentos escolásticos, né, que é aquele ligado à dogmática, né, que só valia o dogma, a lei, a aplicação, né, os estudos de digestos, os de estudos de jurisprudências, tá? E a epistemologia, né, que é a questão do logos, né, que é o discurso, e episteme, né, é a significação. Isso é muito importante, né, que ele vai investigar o que? Os limites, né, as possibilidades e origem dos tipos de conhecimento. Essa é a ciência, né, é isso que a gente procura. Então, a epistemologia é essencial, né, a gente compreender a ciência, compreender os significados, por isso que a gente vai fazer esses 3 pilares, para a gente poder, de fato, falar, não, eu sou um bacharel de direito. Para mim, ser um bacharel de direito, eu preciso ter essa base, né? Esses 3 pilares são pilares que eu vou construir o quê? Toda a estrutura epistemológica para que você compreenda a ciência que vocês estão entendendo, para que seja possível o conhecimento e que você tenha um discurso, tá? Ciência, conhecimento e discurso. Porque como é que você vai defender uma ideia? Né? Para que serve esse direito? Para que serve? Então, por isso que eu preciso dessa base, né? É importante a gente fazer isso, né? Estender isso, compreender isso. E por isso que, Ana, não adianta você citar a ideia, o discurso é seu. Você tem que entender a ciência, né? Conhecer eles, conhecer pensadores, mas o logos, né? O discurso é seu. Tá? O logos é seu, o discurso é seu. Tá? É essa mesma questão, né? Ter essa experiência sensível, essa experiência sensível que está aqui, a gente vai logar ela, né, para que seja possível. Por isso que eu quero que vocês assistam ao Ministério de Justiça, que são 4 casos do dia a dia. Todo dia isso acontece na televisão, todo dia acontece isso em todos os lugares. Aquilo que vocês vão assistir é uma coisa que acontece todo dia. Então, vocês vão passar assistindo aquilo lá por uma experiência sensível. Que aí vocês vão ter reflexão e uma sensação. Lógico, né? Por isso chama justiça, que você vai ter uma sensação de quê? De injustiça. E aí você se sente, né? Nessa reflexão dessa experiência sensível dos 4 casos que são absurdos, você tem a sensação de que aconteceu uma injustiça. Por quê? Né? Aí nós vamos raciocinar nessas 3 coisas, né? A equidade, né? Tratar de iguais. Depois a questão da adequação, como é que eu vou adequar ao caso concreto? E finalmente a paz social, porque todos foram julgados, todos foram condenados e eles tiveram que cumprir suas penas. E a Ministério conta sobre isso. Então, o que? Adequação, né, do que se colocou, e depois o que a justiça ela vai entregar. O que a justiça entrega, na verdade? O fim do processo, nem sempre a justiça, porque ela tem que dar a paz social. O processo tem que acabar, a lide tem que acabar, por bem ou por mal. Mas aí vocês vão sentir essa experiência sensível, vão criar a busca dessa reflexão e você vai ter essa sensação. Foi justo, foi injusto, né? E aí a gente vai tentar colocar isso. E o que a gente vai discutindo, né? Nos livros, desses 2 livros que a gente adotar, vocês começam o quê? Ler, né? Ter esse raciocínio, ler essas ideias, e aí nós vamos começar a confrontar. Isso que o Diego fez foi excelente, isso que o Arthur fez foi excelente, que a gente começa a confrontar crenças, confrontar ideias que a gente tinha. Então, na filosofia, eu preciso disso. A gente colocar essas questões, né? Confrontar elas para a gente entender o que é certo, o que é errado, né? O que é certo, o que é errado? Como é que eu sei? Né? Quem está certo, quem está errado, né? Então, é isso, né? E aí sim, nós vamos ter um curso de filosofia de direito, ó, top. Tá? E é isso, ó. Então tá lá. Nós, cada um de vocês tem essas crenças. É normal, a gente vem com elas. E aí, só que essa crença, né? Eu tenho as verdades. É verdade verdadeira? Não é? Não sei, a gente não sabe. E o conhecimento, é aquilo que eu estudo, que eu coloco, que eu vejo, que eu leio. Aí, para mim ter o conhecimento justificado, é aquela reflexão ali anterior, que é o ciência, conhecimento e discurso. Então, o conhecimento justificado, que esse aqui do centro, é quando eu consigo defender uma ideia.
Então, o conhecimento justificado é aquele que você consegue defender. Você tem o logos, você tem a defesa. E é quem vence o discurso. Que tem o melhor discurso. Quem que é o melhor discurso? É o discurso justificado. E às vezes o discurso justificado, ele nem é verdade. E nem é uma crença sua. Mas você colocou. Isso é ciência, né? Isso é reflexão, isso é filosofia. É isso que a gente coloca, né? E aí, né, nós somos a medida de todas essas coisas. Então, se a gente vai ser um grande bacharel de direito, vai depender dessas coisas, né? Daquilo que a gente construi, a medida de coisas do nosso conhecimento. Então, por isso que eu preciso que vocês leiam, estudem esses 2 livros, tá? Que a gente esgote eles, porque aí sim, você vai ter uma medida que você possa ter esse conhecimento, essa reflexão e, logicamente, né, conhecedor disso, você vai ter um logos, uma defesa excelente das suas ideias, ok? Então, o homem é essa medida, medida de todas as coisas, né? A gente tem que descobrir o mundo, confrontar o mundo, não aceitar tudo, né? Eu mandei uma coisa, eu vou simplesmente postar porque é bonitinho. Não, peraí. O que é isso, né? Refletir sobre isso, refletir sobre as ideias, né? Expressar o que eu coloco, expressar a ideia, expressar o que eu penso, ok? Aí vamos lá. Algumas ideias, né, para a gente começar a pensar e depois colocar. Quem já viu a história de Antígona, de Sófocles? Já viram? Antígona, né, que está retratada aí nessa obra, ela tinha 2 irmãos, tá? Eles são filhos de Édipo, né? Édipo pai, que é o Édipo rei, e o Édipo, ele teve 2 filhos, né? Eteócles e Polinices. Esses 2 filhos, né, eles lutaram pelo trono de Tebas. Mas por quê? Porque o Édipo, pai, foi em uma mulher, né, que via as coisas, e ela disse para ele, olha, o seu filho, ele vai se apaixonar pela mãe, né, e vai ficar com a mãe. E aí ele, desesperado sobre aquilo, ele pensa, nossa, mas isso é impossível, né? Nossa, não posso acontecer, né? Os filhos vão brigar, vão matar, e ele vai apaixonar pela minha esposa. Então, o Édipo, o pai, ele pega e abandona um dos filhos. Vai lá na estrada, abandona os filhos e fura os pés deles. Fura o pé desse menino, para que ele morresse. E abandona. Só que um rei, né, ele descobre, ele acha esse menino e começa a criar ele, né? E ele começa a ser criado por outra cidade, por outro rei. E aí, os 2 irmãos são criados separados. Um é criado em Tebas e o outro criado na outra cidade, sem se conhecer. Só que, um dia, um dos reis, sem saber que era filho, né, ele se apaixona pela mãe, mas ele não sabia que era a mãe dele. Tá? E aí tem toda a história, né, para a gente resumir. O que acontece? Os 2 reis, né, lutam e brigam pelo trono, porque aí, por causa dessa história, Édipo morre, né, o rei, e os 2 irmãos brigam. Na briga dos 2 pelo trono da cidade, os 2 morrem. Um desfere uma ferida em um e o outro, e os 2 morrem durante a luta. Um que estava defendendo o trono de Tebas é enterrado como herói. É enterrado como herói. Porque aí, com a morte dos 2, morreu o pai, morreu os 2 filhos, quem assume o poder é Creontes, da cidade de Tebas. Creontes vira rei. E aí, o que ele determina? Fala, olha, o filho, né, que morreu defendendo a nossa cidade vai ser enterrado como herói. O outro, ele vai ter que ser empalado e o corpo dele vai ficar à mostra. Aí entra Antígona, a irmã. Para a irmã, qual é a diferença entre os 2 irmãos? Tem diferença? Não, não tem diferença. Aí ela pega, se sente na obrigação de tirar o corpo do irmão que estava abandonado, né, nos muros das cidades para ser comido por bichos, e ela vai fazer o quê? Enterrar.
limpar o corpo e enterrar. Qualquer irmã não faria isso? Né? Às vezes o irmão não faria, mas as mulheres, como são mais fortes, sempre mais são mais fortes, elas vão lá defender o irmão, né, o corpo do irmão, lavar o irmão e tentar enterrar. Nisso, ela é pega pelos soldados. E ela é levada para Creontes. E aí entra uma questão entre o direito positivo e o direito natural. O direito positivo foi a lei que Creontes rei colocou, de que os heróis deveriam ser glorificados e os inimigos deveriam ser expostos. Eles não poderiam ser enterrados. Do outro lado, eu tenho o direito natural. O direito da irmã de velar pelo corpo do irmão. Quem está certo? Quem está errado? O direito natural ou o direito positivo? Hã? Se eu tenho uma lei positiva contrária à justiça, mesmo assim ela tem que ser cumprida? Então, essa indagação, que era uma peça teatral, ela fazia com que esse povo, né, há 3.000 anos antes de Cristo, começassem a entender essa ideia de justiça. Que é isso que nós estamos começando a fazer. E isso não é longe. Você acha que essa história é uma história muito longe da nossa realidade? Do direito natural como do direito positivo? Existem leis positivas contrárias às leis naturais? Vocês acham que hoje é possível? Num Estado democrático, num país desenvolvido, isso é uma realidade? Vocês acham que sim ou não? Sim, sim, possivelmente. Vocês entenderam essa ideia dele? Entendeu a ideia? Mas aí como é que terminou? Quem ficou? Eu jogo coisas, vocês têm que ler, ué. Assistam um filme, vejam a peça de teatro ou leiam o livro. Eu só contei a ideia e o que eles estão brigando. Tá? Quando não tinha pandemia, eu fazia essa peça de teatro com os alunos de filosofia. Sempre teve, foi uma tradição. Existe o julgamento, existe a peça de teatro no YouTube, lá da Ubra, de vários alunos que fizeram. Antes da pandemia, a gente fez. Então, se não tivesse a pandemia, vocês iam fazer isso. A gente sempre fez. Professor, mas o direito positivo, ele não vai derivar do direito natural? Porque se você for, assim, pelo menos assim, Na verdade, não. Não, Na assim, verdade, alguns princípios, sim, são. Mas o direito posto, ele é fruto do direito pressuposto. O que é o direito pressuposto? É um fato valorizado pela sociedade, né? Esse fato valorizado pela sociedade, eu crio a norma. Então, existe um direito pressuposto, que é um dever ser que eu queria, e eu positivo ele. Foi o que aconteceu. Imagina quantas pessoas, quantas viúvas e quantas mulheres estavam chorando seus filhos porque aqueles soldados de outra cidade atacou Tebas. Então, a sociedade queria que fossem punidos mesmo. E naquela época era assim. O castigo passava para a lei morte. Então, era quase um direito das viúvas, dos filhos, que aquelas pessoas que atacaram Tebas, que mataram seus filhos, que mataram seus maridos, né, tivessem os corpos lá expostos, né, como forma de castigo. Sim, esse é o direito positivo que nasceu do direito pressuposto, valorizado pela sociedade. Entretanto, eu tenho o direito dela. A irmã não tem direito de velar pelo filho? Pelo irmão? Sim, é por isso que eu estou te falando, porque o que acontece? O senhor não concorda o seguinte, o direito positivo, ele não vai variar de um estado para o outro? Sim, é isso que a gente viu em história, lógico que vai. Só que o direito natural, ele é um direito que ele por assim dizer, ele é padrão para todos, por exemplo. Ele é mais universal, claro, o direito natural ele é mais universal, mas ele é mais universal assim, na concepção
Se a gente olhar o direito natural ocidental é um, o direito natural dos países asiáticos é outro, tá? Porque é uma formação diferente. Não tem os mesmos bases, mas eles são diferentes, são conflitantes. E, por porque exemplo, assim, a origem deles. o direito natural dos povos arcaicos também são diferentes. Os índios do Alto Xingu, ele tem um direito natural diferente do nosso. Porque o nosso, ele está arrigado ou colocado com pressupostos não só da filosofia, mas também do cristianismo. Então, algumas coisas nós ocidentais temos desse direito natural, que os ocidentais não têm, e vice-versa, e também os outros povos arcaicos, por exemplo, como os índios. Porque assim, né? Ele é universal, mas ele também. Quando você fala em direito natural, você meio que associa ele àquilo que é justo, né? Só que o que é justo para aquele povo. Isso. O que por exemplo, para o índio, para o índio é justo que a Índia enterre um bebê que nasceu com deformidade. Ela dá à luz de cócoras, se o filho é aleijado, anão, se ele tem alguma deformidade, ela enterra ele ali. Nós não aceitamos isso como direito natural. Ele sim. É o direito natural de sobrevivência. Você já viu algum índio anão? Não. Já viu índio anão? Deficiente mental? Não. Geralmente eles entendem como maldição para a tribo. Aí tem não, é o direito natural deles, gente. Então é isso. Mas vamos avançar aqui. Né? Então, o que é direito? Né? Justamente isso, a gente está entrando nessa primeira ideia. O que é direito? Né? O que é direito? A filosofia é isso. O que é direito? Né? O que é justo? Essa ideia que é justiça. E se a gente olhar, por exemplo, olha, nós temos 43 milhões de refugiados no mundo. Se você entrar, por exemplo, na França, quantas vezes a gente vê na França crianças que morrem lá na praia? Na França. Pessoas refugiadas do mundo inteiro. No Brasil também, os venezuelanos que fogem, estão ali. O direito positivo nosso não serve para eles. E não serve também. Entenderam? Então, a mesma coisa que do direito natural está aí. Ó. Eles não são aceitos. E quantas pessoas são? Aí outra questão, vou tratar de outro mito, que aí eu entro naquela ideia que você colocou da internet. Imagina o seguinte... Giges, né? Ele era um pastor e ele estava cuidando, né? Um dia lá ele estava cuidando do seu rebanho, das suas ovelhas, e aí ele percebeu que uma das suas ovelhas tinha sumido, né? E aí ele procurando aquela ovelha, ele viu que essa ovelha tinha entrado numa caverna, numa urna. E aí ele olhou, desceu lá, né? Para salvar ela. Quando ele desceu, ele viu que tinha um esqueleto lá. Um esqueleto com armadura. E ele viu que no anel do esqueleto tinha que no dedo do esqueleto tinha um anel. Ele achou bonito, colocou o anel no dedo e seguiu a vida dele. Passado alguns dias, o rei daquela região chamou representantes, né, para conversar com ele. Aí chamou representantes de agricultores, né, de criadores de ovelha, e comerciantes, etc. E chamou Giges, Giges foi convidado. Aí Giges sentou na mesa do rei e estava lá com o rei, e era um cara bem quisto, né? Tanto é que o próprio rei tinha convidado. Lá, tranquilo, e aí ele estava lá com o anel dele, de repente ele vira o anel, né? Porque conversando lá, para passar o tempo, virou o anel. A hora que ele virou o anel, as pessoas que estavam do lado olhou assim e falou, uai, cadê o Giges? Ele estava aqui, não está mais. Aí Giges, né? Achou aquilo estranho, mexeu no anel dele de novo. Aí o cara assustou. Uai, Giges, aonde você estava? E aí o Giges descobriu o quê? O que ele descobriu? O que o Giges descobre? Que o anel dele tinha um poder. Qual que era o poder do anel dele? Qual que era o poder do anel de Giges? Invisibilidade. Invisibilidade, né? Igual do Senhor dos Anéis. Aí, Giges, né, ciente desse poder, hora que acaba a reunião, ele sai, faz de conta que vai embora, vira o anel e fica escondido. À noite,
ele aproveita, mata o rei e apodera-se do poder do rei. E o que Platão quis contar quando ele falou o mito do Anel de Giges? Que é justamente o que o Diego estava falando. Quando a pessoa ela acha que ninguém vai vê-la, ela acha que as pessoas não vão notá-la, ela vai fazer coisas que ela não faria se as pessoas não tivessem, que as pessoas estivessem vendo. Então ele sente uma segurança e aí ele passa a tomar providência ou fazer determinadas coisas porque ele acha que ele estava no véu de sua segurança. É o que acontece, né? O mito do Anel de Giges é o que acontece na internet, né? Só que isso é verdade, porque na verdade a internet é possível identificar, né? Essa é a ideia de Platão. Então Platão acha que a gente tem que sempre que vigiar, né, e punir e procurar, porque a hora que a pessoa entender que ela não está sendo vigiada e que ela não pode ser punida, ela vai fazer coisas absurdas, né? Aristóteles depois discorda de Platão, ele acha não. Ele não acha isso. Ele acha que a pessoa, porque ela já era um ladrão, ela já era um assassino, só não teve a oportunidade, né? Então, quando uma pessoa, né, e isso acontece, né, quando bate um caminhão de laranja, de cerveja, as pessoas param ali na rodovia para pegar cerveja, laranja, saquear, né, roubar, furtar, porque ela acha que ninguém vai estar lá colocando. Para Platão, é porque o homem, né, ele tem que ser sempre vigiado, né, e quando errar ele tem que ser punido, é da natureza dele. Já Platão acha que não, né, que Aristóteles acha que não. Então a pessoa quando ela faz isso é porque realmente ela era, só não teve a oportunidade. Mas aí são mitos, né? Isso aí a gente conta, isso aí escrito aí há 400, né, anos antes de Cristo. O anterior escrito há 3.000 anos antes de Cristo, mas todos dois tratando dessa ideia da gente entender o que é justiça, o que é justo. E só curiosidade, né, das tipos de mensagem. Mas aí a gente pensa, né, o direito, né, e aí a gente entra já no início da nossa ideia da gente entender o direito. Então, essa ideia primordial, né, do direito que a gente precisa, né, da nossa ciência, que a gente coloca, né, o que seria esse direito, e dentro da filosofia, a gente tem que entender que o direito ele é um modelo. Como a gente viu, cada sociedade, na história do direito, ela colocou lá, cada sociedade ela tem um modelo, um tipo, que ela cria o quê? Aquilo que eu queria como sociedade, que eu tenho como dever ser. Então, esse modelo, na verdade, é uma configuração do próprio homem. É uma tripla configuração. Se a gente quer saber, né, se a gente olhar para o direito, né, de um povo, a gente está olhando para o próprio povo, para aquela pessoa, para aquela sociedade. Então, o direito é uma tripla configuração. Primeiro, o homem como ser autônomo, ou seja, ele cria o direito. Porque é ele que faz o direito. O homem como fim último do direito. O que significa, né? Que o direito é feito para o próprio, para proteger o próprio homem, tá? Para criar, né, e proteger esse próprio homem. E terceiro, ele é heterônomo. O que significa? Ele é criado pelo homem para proteger o homem, tá? Mas o homem tem que ser subordinado ao direito. Isso é o Estado democrático de direito, né? Então, em qualquer esfera, a gente tem que estar nessas três concepções. Eu crio o direito, a sociedade cria o direito, para proteger o homem, e às vezes dele mesmo. Então, ele vai aplicar a pena para ele, para se colocar. Então, o direito ele é autônomo, né? Ele é autônomo, porque é criado pelo outro homem, tá? Ele é o fim último e ele é heterônomo também, tá? O homem cria para proteger ele, mas ele está sob o jugo do próprio direito. Essa é a ideia, né? E aí, o que é mais importante, né? O que é mais importante no direito? O que vocês acham, tá? Então, o que é mais importante no direito não é a ideia do direito, não é a lei, não é o dogma, né, que se coloca, tá? Isso não é o mais importante, tá? O mais importante, claro, é o valor, né? É a justiça. O direito, ele é a mesma coisa que justiça. Mas é claro, nem sempre ele vai entregar. Por isso que a gente vai ver lá no final, né? Eu preciso da paz social, eu não vou entregar isso. Mas ele tem que ter esse valor, esse fim último, né? O mais importante do direito não é o próprio direito, é o valor da justiça.
E a gente vai ver isso quando a gente assistiu a minissérie. Isso que eu estou falando, vocês vão ver isso, né? O valor que a gente coloca, né? O valor da justiça que a gente coloca sobre cada um. E aí a gente pensa, o que é justiça, né? Se o valor é a justiça, o que é isso, né? O que é isso, tá? O que seria isso? A justiça ela não tem definição. Não é possível definir o direito, não é possível definir a justiça. Justiça é o sol, tá? Ela não é atingida, ela é um fundamento, ela é irredutível, ela é a ética, tá? É a filosofia social, tá? Ela é jurídica. Então, um processo ele não entrega justiça. Né? O judiciário não entrega justiça. Não é possível. Porque a justiça ela é um sol, o fim último. A gente não consegue, né? Um padrão ético, né? Então ele está lá como o norte que a gente coloca, tá? E aí, então, a justiça, gente, na verdade, né? Ela é as 4 virtudes cardeais. Então, e isso a gente tem que trazer, inclusive, para nós futuros aplicadores de direito. Para ser um bom aplicador de direito, a gente tem que ter como norte que o direito, o importante não é o direito em si, não são as leis, e sim a justiça. Mas o que é a justiça? A justiça é a prudência, né? A própria justiça, a coragem e a temperança. Então são essas virtudes cardinais, né? Que são virtudes do próprio homem que definem a justiça em si. Então, a justiça e a democracia, né? Ela tem uma ligação? Sim. Só há democracia se eu entendo, né? Que eu crio o direito é para proteger esse homem, e o direito, né? A gente tem que estar sobre a ética, né? Sobre essa ideia. Então, a justiça, ela é ligada. Justiça e democracia é a mesma coisa. Ela está ligada à ideia de igualdade. Só há uma democracia se nós temos igualdade. Se eu tenho um país totalmente desigual, como o nosso, é porque a nossa democracia ela não está concretizada. Uma democracia concretizada é uma democracia que eu tenho a justiça aplicada. Eu tenho uma ideia efetiva de igualdade. E aqui nós não temos. Então, nós estamos longe. Para a gente ter uma democracia, a gente tem que ter essa ideia. Tá? Então, justiça e democracia, né, elas têm que ser confundidas. São ideias que se confundem, né? Essa ideia de justiça, a ideia de igualdade, tá? Ele é o ethos da democracia, né? É essa ligação. Então, justiça é igualdade, mas ela não é só a igualdade, né? A democracia ela orienta a partir do valor da igualdade, porque eu preciso também da adequação de que se coloca, né? E eu tenho que dar um distanciamento disso, mas ela é a igualdade. E aí, é aquilo que a gente já viu, né? Isso aqui a gente viu isso aqui, né? Então, a justiça, eu tenho a justiça objetiva e a justiça subjetiva. A justiça objetiva é o próprio sistema, né? É o direito, o Estado, a economia, a família. Essa justiça objetiva é a que existe para a manutenção do status quo. Ela mantém as coisas como estão. É a manutenção do status quo. Eu não vou mudar essa questão. É aquilo que está, né? Manter a Constituição, manter o Estado democrático, manter a questão do Estado, manter a economia, manter a família, né? A base familiar. Então, são princípios, né? Que são colocados. Do direito, a justiça do Estado, né? Então, ela é objetiva porque ela é fundamento, ok? Então, isso é justiça objetiva. E a subjetiva? Ela é virtude. É virtude. Que cada um de nós temos, né? Tá? Então, é a justiça que está lá constante, né? A justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um que é seu. É isso, essa é a virtude, né? Que você coloca, ou seja, a minha liberdade começa e termina quando começa e termina a do outro. Tá? Então, essa é a justiça subjetiva, né? E eu tenho esses dois tipos. A objetiva é o próprio sistema, a manutenção do status quo, manter as coisas como estão. Eu tenho que manter o direito tem que ser forte, eu tenho que manter o Estado, eu tenho que manter a economia, eu tenho que economizar a família. Né? Por isso que, às vezes, eu vou ter que ter as adequações sobre isso aí.
Porque para mim manter o Estado, eu tenho que manter a economia, né? E o grupo familiar também, a gente tem que defender sempre a família. E mais ao mesmo tempo a virtude, que é o interior de cada pessoa, de cada grupo, que é a justiça, que é a vontade perpétua que eu tenho, né? De fazer o que é justo, de colocar o que é justo, tá? É uma virtude que está ligada também àquelas virtudes cardinais, como a gente já viu lá. A igualdade, né, ela é uma essência, tá? Então a justiça ela tem essa essência de igualdade, ok? E aí a gente tem que ter essa ideia, né? Se colocar, a gente não vai, né, como os positivistas do século XIX, reduzir a justiça ao princípio de igualdade. Não, a justiça é a igualdade, mas não é só isso, né? Ele tem esse aspecto formal, mas ela também tem outros aspectos materiais que a gente vai aplicar nele ao longo aí do nosso curso, tá? Mas ele é uma essência indispensável, tá? Que é a igualdade. Então, o positivo, né, o positivismo jurídico, né, ele entende, né, ele sempre quer a questão da igualdade, porque o positivismo, eu tenho uma lei, a lei é posta, ela tem que ser para todos. Então, eu coloco ela de forma de se aplicar. Então, esse é o primeiro conceito, né, de você ter uma lei, a lei aplicada para todos, e essa ideia se deu, como a gente viu lá, desde aqueles códigos, né, os primeiros códigos cumiformes lá que a gente viu em História de Direito, né, mas trazendo aqui para a nossa realidade, é uma questão de você ter uma segurança, né? Então, é uma igualdade, ou seja, os objetivos que eu tenho quanto ao positivismo. Eu tenho aquelas normas positivas e elas são para todos, né? E tem que estar o acesso a todas as pessoas. Kelsen, por exemplo, né, que é um positivista nato, né, que ele entende, né, que o direito ele teria que ser o direito, teoria pura do direito, né, o direito tem que se afastar de todas as coisas, mas ele entende, né, que para ele, por exemplo, a justiça ele não tem definição. É impossível definir a justiça, é impossível definir essa concepção, tá? Mas a igualdade é eu aplicar essas normas para todas as pessoas, ok? E mais recentemente, né, dos pensadores mais modernos, né, como Hobruch, nós colocamos, né, essa modificação na maneira como eu penso, né, na maneira que se coloca a partir do direito, tá? E aí eu começo a modificar o conteúdo da própria justiça, ou seja, né, eu começo a adequar essas concepções e convicções que eu tenho dentro da justiça. E aí, tá? Eu tenho a justiça no sentido formal, ou seja, o princípio da igualdade, né? Uma natureza exclusivamente formal, tratar pessoas de maneira igual, tá? Mas, tá? Eu tenho que analisar as faces que existe do direito, né? As faces da ideia que eu tenho sobre o direito, ok? Não só a justiça como igualdade, mas a justiça como igualdade, a justiça como adequação e a justiça como paz social, que são as três ideias primordiais que eu preciso. Então, para mim entender esse sistema, eu tenho que entender essas três coisas, que é isso que nós vamos fazer durante todo esse curso. Ter as três faces da ideia de direito. A ideia de direito como justiça e equidade, que a gente vai fazer nesse primeiro bloco. A ideia de justiça como adequação, tá? Que é a questão social, que é a partir do segundo bloco, né, que é na P2, e finalmente a justiça como paz social, ou seja, né, eu tenho que ter uma segurança jurídica sobre essas coisas. E nisso vão se criar conflitos, né, que a gente vai discutindo aí ao longo do curso. Mas o problema, né, esse pensamento de Hobruch é justamente isso. O direito e a justiça não está limitada à questão da igualdade, mas nas três faces que a gente escreveu aqui no quadro, essas três faces da ideia de direito, que elas são primordiais. Então, a igualdade, que é a justiça formal, a adequação, que é a justiça material, e a segurança jurídica, que é a paz social. A justiça formal
A igualdade. A adequação é quando eu tenho que fazer a adequação do próprio sistema, e a gente vai ver isso. E a segurança e justiça. Por quê? Eu preciso, né? Isso não pode ser de eterno, né? Eu tenho que estabelecer o quê? E tem que ter a segurança disso, tá? Então, esses ângulos que eu coloco sobre o direito, né, sobre a justiça, é que vai dar o contorno de eu entender as coisas que acontecem, né? Então, primeiro, né, é a forma da justiça. Forma da justiça é a igualdade. Depois é o conteúdo da justiça, que é a justiça social e bem comum. E, por fim, a função da justiça. Porque se a gente falar direito, a gente sempre estudou. Fala, o que é direito? Né? Para que serve o direito? O direito serve para me trazer a paz. Mas por quê? Porque o direito tem 3 faces e uma delas é a segurança jurídica. Ou seja, a função do direito é trazer essa paz jurídica. Essa seria a explicação correta, né, que vocês vão começar a aprender. Mas não é só ela. Tem 3 faces do direito. 3 faces. São 3 ângulos dessa justiça. Justiça como igualdade, justiça como adequação e justiça como segurança, tá? Essa segurança jurídica, ok? Mas a gente vai trabalhar isso aí com calma, tá? Aqui algumas questões, depois vocês leiam, né, sobre isso aí, né? Sobre justiça. Isso aqui eu tirei do livro Descomplicando a Filosofia de vocês, né? A gente vai ter oportunidade de trabalhar mais sobre isso, tá? E aí, aquele tá sempre na internet, eu só coloquei para vocês a diferença de igualdade e equidade, né? Que seria igualdade, a equidade é a adequação, né? Quando a justiça tem que adequar ao caso concreto, né? Eu tenho um caso concreto, nem sempre eu posso aplicar a igualdade, eu tenho que fazer uma adequação, mas nem sempre ela é possível, são os problemas que existem dentro do próprio sistema, ok? E é isso, né? O que a gente busca é justamente isso, ó. Nós possamos não só desenvolver essa ideia de justiça, lembrar que justiça e direito é a mesma ideia, né? Justiça é o sol, né? E ela tem essas 3 faces, entender essas 3 faces. Porque aí, a partir desse momento, vocês vão desenvolver, tendo esse conhecimento, vocês vão desenvolver o quê? A retórica, a argumentação, e vocês vão ser possíveis de defenderem ideias, tá? E defenderem os seus pontos de vista. Então, é isso, pessoal, tá? Acho que eu falei demais, mas acho que vocês entenderam o que a gente quer nesse semestre e principalmente entenderam que não tem nada a ver com história do direito. É bem mais lá em cima, tá? E quiçá, espero aí que nós consigamos vencer isso aí, tá? Vencer isso e a gente chegar aí onde a gente quer. Poder de retórica e argumentação de cada um de vocês. É esse que é importante. Que vocês... não é que vocês vão ser, cada um de vocês vão sair um filósofo, não. Mas que cada um de vocês tenha a capacidade de retórica e argumentação de vocês defenderem uma ideia. Para que vocês possam defender uma posição sua como juiz, como promotor, ou defender um cliente de vocês. Porque se você não conseguir defender sua ideia, não defender, não ter essa retórica, ter essa argumentação, como que você vai poder defender um cliente seu? Tá? E para defender, eu preciso da filosofia, porque eu tenho que ter esse valor, essa justiça. Não é só falar de fato, não é só falar de norma. É como aplicar ela. E para mim, como aplicar ela é a retórica e a argumentação. Beleza? Perguntas? Alguma? Tomara que vocês saíram com muitas dúvidas e que a cabeça de vocês tenha pirado e esquentado. Se aconteceu, eu consegui o que eu queria. Podem falar, se quiserem. Por enquanto, está dentro daquilo que eu estava imaginando mesmo. Eu acho que é até engraçado. Eu estou terminando de ler o Leviatã do Rhodes e trata um pouco disso. Então, é até engraçado. Mas vamos lá, as próximas aulas serão interessantes. Quando eu estive em Londres, né, na biblioteca de Londres, a biblioteca mesmo, lá, existe um lugar lá, é uma sala onde fica a Carta Magna.
E aí lá tem o número 1 do Leviatã. É um dos livros lá, né? O original mesmo? O originalzão? Original, primeiro. Tá a carta magna original e tá lá o Leviatã também. Nossa, show de bola. Show de bola, cara. Você vê lá o Leviatã, você fica, nossa, eu fiquei apaixonado. Mas não pode tirar foto, nada, mas minha esposa tirou foto, né? Mas, assim, Eu quero chegar nesse naipe de viagem um dia. querer. Mas assim, é muito legal, sei lá. Mas assim, tem gente que viaja e vai ver outras coisas, né? A gente que gosta, a gente vai ver isso, né? Ver o Código de Hammurabi, ver a Carta Magna, ver o original do Leviatã, mas é muito legal. Mas beleza, pessoal. Oiê! Lá, fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Manda beijo. Tá rouquinho, tá doentinho. Manda beijo, pessoal. Então, pessoal, com esse beijo aqui, a gente se despede. Eu vou parar a gravação, tá? E tiverem mais perguntas, podem fazer lá, tá? Fazer lá no grupo, tamo aí, ok? Que bom que vocês